Olá, tudo bem? Estou de volta. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E espero que fique tudo bem também com nossas crianças brasileiras e, por que não dizer, com as crianças de todo o planeta Terra. Sem perca de tempo, eu quero falar, decidi escrever acerca das últimas notícias, né, que tenho visto e que tenho escutado, tá? Sem perca de tempo. Falo como cidadã brasileira, mãe, avó, fui professora cristã de crianças e adolescentes no decorrer de 22 anos, trabalhei no Estado por um período de 38 anos e estou aposentada desde 2011. Nasci na década de 50 em um lar com pai, mãe, irmãos e irmãs. Meus pais eram comerciantes. Trabalhavam muito para sustentar a família, que era grande. Todo final de semana, nossos pais nos levavam para a praia, à tarde ao cinema, e quando tinha um feriado, nos levavam até para as cidades vizinhas visitar parentes. E ali passávamos o dia, chegávamos à noite e na manhã seguinte a mesma rotina: trabalho, brincadeiras, estudo. Nossos pais nos educavam e disciplinavam quando necessário. Lembro certa vez, estava com mais ou menos 6 anos, menti para meu pai. Ele me chamou, não me colocou de castigo nem bateu em mim, mas me deu uma lição que nunca esqueci. Inclusive, ensinei aos meus filhos e agora aos meus netos também. Meu pai me disse: minha filha, nunca minta. Mesmo que seja para você sofrer, fale sempre a verdade. Diariamente íamos na casa de nossa avó, fazíamos mobília de casinha com o barro que tinha no quintal dela, como também ela nos dava caixa de sabonete vazia, de creme dental e talco vazio. Brincávamos de anel, de boneca, de cantar, de fazer peças de teatro. Nosso irmão, caçulinha, brincava de peão, de bola de gude e fez até uma casa com palito de picolé, com todos os compartimentos que tinha na casa em que morávamos. Uma obra de arte linda. No colégio, estudávamos as disciplinas português, matemática, geografia, geometria, desenho, inglês, arte, ciência. Nos intervalos para o lanche, tanto conversávamos com as amigas e amigos, como brincávamos juntos e nunca houve problemas. Brincávamos de vôlei, barra-bandeira, corrida, de pega-pega, de jogo de dama, de pular corda, de andar na lata, de esconde-esconde. Paqueras aconteciam naturalmente e havia, tanto no jovem quanto na jovem, o respeito. Por que estou falando tudo isso até agora? Para falar de um assunto que está sendo anunciado nas redes sociais, estão colocando dúvida nas nossas crianças acerca da sexualidade delas, querendo que elas decidam que querem ser meninos ou meninas. E agora, levando as crianças para tocar em pessoas nuas e ver diversas cenas eróticas em exposições de pessoas tendo relações com animais e pessoas do mesmo sexo, expondo as crianças ao perigo de graves problemas psicológicos. Um absurdo. Tenho assistido alguns vídeos de pessoas íntegras que contestaram acerca desse assunto, como também eles pedem para compartilhar com o maior número de pessoas, professores, pais, e pedem para os cidadãos que reprovam também darem a sua opinião. Expor a criança em risco é estar ferindo a Constituição de 88, ferindo a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente da ONU em 1989 e em 1990. Inspirado na Constituição e nessa declaração, surgiu o ECA no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Com o ECA veio a doutrina da proteção integral. Antes de 88, as crianças que eram protegidas eram só as crianças que estivessem em situação de vulnerabilidade social ou situação de risco, que eram as abandonadas, as crianças que cometiam infração, que são semelhantes a crime. Criança não comete crime, comete infração.
com o ECA, veio a doutrina da proteção integral. Por essa doutrina da proteção integral, não apenas as crianças que estão em situação de risco ou de vulnerabilidade, elas são protegidas pelo direito, mas todas as crianças são protegidas pelo direito. Crianças até os 18 anos, pode ser qualquer criança, preta, branca, índio, rica, pobre, qualquer criança é protegida pelo direito. Além disso, elas têm mais direitos que os adultos e existem princípios que regem o ECA. Os dois principais são o princípio do melhor interesse da criança. Então, quando a criança ou adolescente tiver em jogo qualquer coisa para eles, você tem que ver qual é o melhor interesse deles, não o interesse pessoal que a criança quer, mas o que é melhor para ela. Mesmo que uma lei proíba ou permita alguma coisa que aquela criança faça, se não for melhor para aquela criança, o melhor interesse sobre ela vai prevalecer acima da lei. Então, o melhor interesse é o maior princípio do ECA. E o segundo é o princípio da primazia absoluta, que a criança tem prioridade em qualquer política pública da atenção do Estado. Seja em fila de hospital, em qualquer lugar, a criança tem prioridade. Independente de qualquer coisa, o que deve prevalecer é o que for de melhor para aquela criança. O artigo 227 da Constituição diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Este artigo 227 da Constituição fala sobre o princípio da primazia absoluta da criança e do adolescente, pelo qual tem prioridade nos seus direitos em relação aos adultos. O artigo 1º do ECA fala sobre a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente. Dúvidas? Toda criança tem. Ela está em um mundo onde tudo é novo e desconhecido para ela. Meus filhos tiveram muitas dúvidas, precisando ter paciência para responder, porque terminando de responder uma pergunta deles, eles continuam perguntando por quê? Se torna às vezes até muito engraçado. Os porquês nunca acabam. Compete aos pais educar, orientar, tirar dúvidas e, se necessário, pedir ajuda de um profissional competente na área. Dar aula de sexo nas escolas para crianças é estar colocando o carro na frente dos bois, como diz o ditado. Vai despertá-la para algo que ainda falta anos de acontecer ou não. Digo ou não porque tem pessoas que escolhem permanecer solteiras, não sentem falta da prática do sexo. Quando alguém quiser tocar nas partes íntimas ou quiser ver as partes íntimas de uma criança, ela deve dizer não. Se alguém quiser mostrar em revista ou na internet ou em qualquer lugar, seja através de fotos ou pessoalmente de partes íntimas, seja de homem ou de mulher, a criança deve dizer não. Ela deve contar para alguém e sair o mais rápido possível de perto dessa pessoa que quer lhe mostrar as partes íntimas. Criança não namora. Criança é para brincar. Criança tem que ser tratada como criança. Criança precisa ser respeitada, precisa de proteção. Li um artigo faz anos. Infelizmente, não lembro do nome do psiquiatra que falava acerca das diversas fases da vida pela qual nós passamos. Bebê, infância, adolescência, jovem, adultos, idosos. Cada fase tem seu aprendizado, alegrias, tristezas, enfermidades, problemas, traumas. E estes problemas precisam ser resolvidos porque em cada fase, porque na fase seguinte você também terá novos problemas que agora irão ser somados com os problemas anteriores da fase anterior.
A criança aprendendo sobre a sexualidade precocemente e de maneira errada poderá ter graves problemas psicológicos. A população tem que estar alerta, no sentido de pressionar os nossos representantes no Congresso Nacional, para que eles se posicionem de acordo com o pensamento do povo e não de acordo com o pensamento das minorias. Creio e amo a palavra de Deus. Ninguém é obrigado a crer, porque a própria palavra dita não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E a missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Palavras ditas por Jesus Cristo. Quero deixar dito para as pessoas que têm posto as crianças em risco: Deus os ama. Ele não ama as suas atitudes pecaminosas. Ele nos criou para a glória dele. Não sei por que vocês decidiram agir dessa maneira, o motivo pelo qual os levou a procederem assim. A sua vida aqui é passageira. 20 ou 100 anos que você viva não é nada diante de uma eternidade. Que você creia ou que você não creia, Deus existe. Deus é amor. Amar é se dispor a servir. Deus é perfeito. Deus é justo. Deus é o juiz dos juízes. Um dia você estará diante dele e todos estarão diante dele e prestarão contas de tudo que falou e que praticou. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem ou a mulher semear aqui, ele vai colher, tanto aqui como na eternidade. Deus não tem prazer na morte de ninguém e deseja que todos se arrependam. São sábios e entendidos os que se arrependem e se voltam para Deus. Muitos, por causa da ignorância, praticam ações achando que está correto. Até nisto Deus é justo, porque diz: aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Está em Lucas capítulo 12, versículo 48. Perguntaram para o apóstolo Pedro: e agora o que faremos? E ele respondeu: arrependei-vos. Finalizo citando frases de 3 pessoas. A palavra progresso não terá qualquer sentido enquanto houver crianças infelizes. Albert Einstein. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 10. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. Qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Deixai os meninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Palavras de Jesus Cristo, Mateus 18, 4 a 7 e Mateus 19, versículo 14. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.